Vamos lá, turma, voltei. Tava aqui pensando, quando eu voltar, eu exijo que quem souber editar vídeos me ensine, tá bom? Porque a Pro não sabe editar vídeo. Então, nós vamos fazer agora da página, eu vou explicar, da página 32 a 37, porque aí depois a Pro vem e faz uma correção só, tá bom? Pra não ter que ficar picando muito, gente. No exercício 2, é muito fácil, vocês vão escrever os números na sequência, é de 1 em 1. Então, vocês vão voltar aqui, a gente tem 99.994, vai voltando, 993, 99.992, 99.991. E aí vai continuando, é sempre de 1 em 1 aqui. A gente ainda não tá naquela parte que tem que descobrir qual a diferença para saber o segredo, a regrinha, tá bom? Exercício A. Qual número é o sucessor, que vem depois, o antecessor, que vem antes? B. Todos os números do quadro têm antecessor e sucessor? Pensem aí. E se tem, eles estão no quadro? Se não tiver, vocês coloquem aqui no B, tá bom? C. Escreva na ordem decrescente os números da quarta coluna. Então, vocês vão contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É essa coluninha aqui, tá bom, turma? Então, vocês pegam todos os números que estão nessa coluna e coloquem do maior para o menor, na ordem decrescente. De quantas unidades é a diferença entre um desses números e o seguinte? Ah, sim. Então, vamos lá. Agora, ele pergunta assim, ó. Vamos pegar esse aqui que tem, ó. Daqui pra cá. Qual é a diferença entre eles, gente? É de 10 em 10, não um do lado do outro, na coluna, um embaixo do outro. Então, por exemplo, se eu tivesse na primeiro 1, o segundo seria 10, 20, 30. Se fosse 13, seria 23, 33, 43. É de 10 em 10, tá bom? Se acrescentássemos 3 linhas ao quadro, quais seriam os números da quarta coluna? Essa mesma que a gente viu. Imagine que ainda tivessem 3 abaixo deles. Se é de 10 em 10, pensa aí como que ficaria esses 3 próximos números, tá bom? E aí depois eu corrijo com vocês. D. Se continuássemos preenchendo o quadro com essa sequência de números, haveria uma linha começando com 100.091 e escreva todos os números dessa linha, também de 1 em 1, tá bom? Continuando mais um pouco, haveria uma linha com 100.995. Na quinta coluna, escreva todos os números que tem, tanto quanto vem antes e os que vêm depois. Também, turma, sempre de 1 em 1. Quando a gente fala assim, ó, de linha nesse exercício, deixa eu focar aqui, ó, é de 1 em 1. E quando é assim, da coluna, é de 10 em 10, tá bom? Página 33, exercício 3. Decompõe a seguir, escrevendo as multiplicações. Lembra que a gente fez, que a Pro colocou lá, 10.000, 1.000, 100, 10 e 1, naquela tabelinha? Agora, nós temos um a mais, tá bom? Então, agora é a partir de 100.000. Então, eu vou falar o primeiro aqui como fica para vocês e depois a gente corrige tudo junto, tá bom? Então, vai ficar o número 214.238. Vai ficar 2 vezes 100.000 mais 1 vezes 10.000 mais 4 vezes 1.000 mais 2 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 8 vezes 1. A Pro aqui não vai voltar, ai Pro, de onde é? Lembra na tabelinha que a Pro colocou que unidade é sempre vezes 1, dezena vezes 10, centena vezes 100, unidade de milhar vezes 1.000, dezena de milhar vezes 10.000 e agora a centena de milhar, que é vezes 100.000, tá bom? Não esqueçam, é só por um zerinho a mais lá. D. Descubra e escreva o padrão de construção das sequências abaixo e complete-as com os números que estão faltando. Aproveita dar uma dica, tá?
Eu vou falar o segredinho do A, B, C e D, e aí cada um vai calcular. No A é para tirar 1.000, é sempre menos 1.000, menos 1.000. O B é sempre mais 200, então 150 mais 200, quanto dá? Mais 200, quanto dá? O C é sempre mais 26, então 45 mais 26, o número mais 26. E no D é sempre vezes 2. 450 vezes 2, 900, vezes 2, 1.800, vezes 2. Aí vocês começam, tá bom? 5. A professora Priscila desafiou seus alunos do 5º ano com essa questão. Essa sequência segue um padrão. Que número deve ser colocado no lugar do xizinho? Aí, gente, é sempre uma multiplicação assim, ó. 8 vezes 1, o resultado, vezes 2, o resultado, vezes 3, o resultado, vezes 4. Então, vê aí, qual o número 192 vezes o que a gente vai ter que colocar nessa estrelinha aqui, tá bom? Página 34. A Pro sempre pede para vocês decompor o número por meio da multiplicação, né? Aqui não. Aqui a gente vai fazer assim, ó. Vai colocar o número como ele fica, tá bom? Então, aqui, 7 vezes 100.000, põe um 7. 6 vezes 10.000, põe um 6. Como que vai ficar esse número, tá bom? E aí, a gente vai subtrair, tá bom? O menor do maior. Vai fazer isso com o A, o menor do maior. Depois subtrua o menor do maior. Ah, sim! A gente vai fazer duas contas. O A é uma continha e o B é outra continha. Então, são duas continhas que vocês vão fazer nesse quadro do exercício 6, tá bom? Observe os números dos itens anteriores e as diferenças obtidas. Sem fazer conta, responda qual é a diferença entre esses dois números aqui. 654.321 menos 543.210. Só que é o seguinte, a Pro vai fazer no papelzinho esse aqui para vocês conseguirem visualizar a resposta, tá bom? 7. Maria tem um sítio com 78.345 metros quadrados de área. Está comprando o sítio do vizinho, que tem 50.877 metros quadrados. Faça uma estimativa. A nova área é um número com 6 ordens ou fica ainda com 5 ordens? Então, a gente vai ter que calcular aí os dois números para saber quantas ordens tem esse resultado. Calcula no B, ó, porque no B a gente já vai ter que calcular e aí vocês dão a resposta no A, tá bom? 8. Adriano quer comprar uma casa de 235 mil reais. Ele tem 78 mil para dar de entrada e ele vai financiar o restante. O gerente do banco disse que o financiamento é aprovado é de 162 mil. Esse valor vai ser suficiente? Então, a gente vai ter que fazer o valor da casa menos o que ele vai dar de entrada. Então, é 235 mil menos os 78 mil que ele tem para dar de entrada, tá bom? Esse número tem que dar menos que os 162 mil reais, porque senão ele não vai ter a diferença para pagar, tá bom? 9. Camilo recebeu um dinheiro extra nesse mês e resolveu repartir igualmente entre os seus 4 filhos. Ele abriu uma poupança com R$ 378 para cada um, tá? Então, cada filho tem uma poupança com R$ 378. Qual foi a quantia que Camilo recebeu nesse mês? O quanto tem em cada poupança vezes 4, porque são 4 filhos, tá bom? Fácil essa, hein, gente? Edna quer fazer uma viagem com suas 2 filhas. Então, pensa, são as 2 filhas e a Edna, 3 pessoas. Uma agência de turismo ofereceu um pacote que inclui as passagens de ida e volta, 4 noites no hotel, 2 passeios na região, por R$ 1.527 por pessoa. Então, ela gastaria aí por pessoa R$ 1.527. Além desse pacote, Edna anotou os seguintes preços de passagens e diárias do hotel. Ela foi lá na internet e pesquisou. Se eu ficasse no hotel A para 3 pessoas,
eu ia gastar R$ 342. No hotel B, eu ia ficar 4 noites, mais 2 passeios. Ela ia ganhar 2 passeios. Ia ficar R$ 632. Ia ganhar não, né? Ela ia pagar, já estava incluso no valor do hotel. As passagens, ela ia gastar para 3 pessoas ida e volta, R$ 2.541. E os passeios, 2 passeios por pessoa, R$ 190. Então, essas são as informações. Na hora que a Pro for resolver ali, eu vou passar o passo a passo de como a gente tem que montar esse cálculo, porque são bastante continhas, tá bom? 36. Fátima inaugurou o seu novo restaurante. E ela diz assim: são 17 mesas com 4 lugares cada uma e 14 mesas com 2 lugares. E ela tem mais 10 mesas que cabem 6 lugares, 6 pessoas em cada mesa. Quantas mesas tem no restaurante? Presta atenção, ela só pergunta quantas mesas, não quantas cadeiras, quantas pessoas podem sentar. E no B, aí sim ela pergunta, qual a capacidade do restaurante? Quantas pessoas cabem lá sentadas? Então, a gente vai fazer 17 vezes 4, 14 vezes 2 e 10 vezes 6. Soma tudo que vai dar quantas pessoas cabem sentadas. Fátima comprou 12 embalagens com 36 pratos. Quantos pratinhos ela comprou? 36 vezes 12, 12 vezes 36, tá bom? Cada funcionário do restaurante, para cada funcionário, eles confeccionaram 3 aventais. Sabendo que são 13 funcionários e que todos os aventais custaram R$ 1.326, calcule o preço de cada avental. Então, aqui a gente vai fazer 13 vezes 3, porque cada funcionário ganhou 3 aventais. Deu 39, já vou antecipar isso para vocês. Aí vocês vão fazer o total que eles gastaram dividido por 39 para saber o valor de cada um, combinado? E para o dia da inauguração foram comprados 16 litros de suco de uva. Para servir foram utilizadas jarras com a capacidade de meio litro. Então a gente aprendeu que 1 litro, a metade dele tem 500 ml. Então a metade é dividido por 2, né? Aqui tem um inteiro e aqui tem 2 partes. Quantas jarras foi possível encher com esse suco? A gente vai fazer 16, que é a quantidade, vezes 2, porque são 2 metades de 1 litro. Combinado? E por último, na página 37, vamos lá. Observe no gráfico a quantidade de almoços que ela serviu nos primeiros 5 dias. Então, tem aí no primeiro dia 250 almoços, no segundo 395, no terceiro 390, no quarto 489 e no quinto 510. O que vocês vão fazer? O certo seria vocês sentarem em dupla, cada um montar 2 questões e dar para o amigo responder. Mas, como a gente não pode sentar em dupla e quando voltar também não poderemos sentar em dupla por um tempo, a Pro criou 2 questões, tá bom? Então, presta atenção. Não precisa anotar no livro, anota num papelzinho à parte pra gente responder depois, tá bom? 1. Quantos almoços foram servidos no primeiro e no quinto dia juntos? Então, a gente vai pegar o valor do primeiro e do quinto, somar. Fácil, né? E segundo, qual a diferença de almoços vendidos entre o quarto e o terceiro dia? Lembra que a Pro sempre fala, gente, quando a gente pergunta a diferença, é uma conta de subtração. Então, vocês vão pegar o valor do quarto dia menos o valor do terceiro dia. Quero ver quem vai tentar tirar o número menor do maior, hein? Lembra, o número maior sempre em cima, menos o menor. Combinado? Daqui a pouquinho a Pro volta para corrigir com vocês. Beijo, tô morrendo de saudade. Tchau!